Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, vocês devem ter visto aí que, infelizmente, durante a UTMB by Paraty, que é uma das provas mais conceituadas do trail brasileiro, a gente teve o falecimento de um atleta, né? Então, primeiramente, né, meus sentimentos aí a toda a família e os amigos aí por essa grande perda. E o intuito desse vídeo é estar tentando conscientizar você, atleta, a respeito dessa condição chamada hiponatremia, né? Essa condição ela está relacionada à hidratação e ela pode ser mais comum do que parece, né? Então eu quero estar conscientizando para que esse tipo de situação não ocorra mais em nenhuma outra prova, né? Então, fazendo uma pesquisa rápida na internet, a hiponatremia ela seria a falta de sódio no sangue, né? Então o sódio é um dos principais aí, elementos, né, minerais aí que a gente tem no corpo, né, responsável aí pelas trocas elétricas, né? Tanto que ele é um eletrolito, né? Então, essa hiponatremia, ela acontece muito pela hidratação errada, né? Porque muitos atletas, né, muitas pessoas aí que praticam endurance, eles têm a ideia errada de que somente a água hidrata. E isso não é verdade, né? A água ela tem uma certa quantidade de minerais, mas não é a quantidade exata aí que o corpo precisa, né, para estar repondo. Então a gente precisa muito dos eletrolitos, então precisa de isotônico, soro, né, e tá fazendo essa correta reposição, e aí a gente consegue evitar essa condição, né? Principalmente numa prova como a UTMB by Paraty, né? Então ela acontece numa floresta, né, que é uma floresta bastante úmida, né, durante a Serra da Bocaina, e também estava com bastante calor e a gente tem o mar ali do lado. Então a umidade é muito alta e causa sede a todo momento, né? A cada quilômetro que você vai fazendo, você vai perdendo sais e aí você simplesmente precisa repor, né? E se você tiver somente com água, aí você pode ficar mais próximo aí dessa condição. Então, essa é a pesquisa essa pesquisa rápida que eu fiz aí para falar com vocês sobre hiponatremia, mas eu também estou trazendo aqui nesse vídeo uma opinião bastante técnica, né? Então, vocês já conhecem aí a Super Ultra Nutri Fran Santin, que grava vídeos aqui para o canal, então eu direciono para ela, né, para ela falar com bem mais propriedade que eu, né, o que seria a hiponatremia e como que a gente pode estar evitando, né? E também, por exemplo, se o atleta já estiver nessa condição, se tem como reverter, né? Se, por exemplo, ele está com uma hiponatremia severa, é possível reverter, né? Ou simplesmente não tem muito o que fazer, né? Então, passo a palavra aí para você, Fran, e mais uma vez meus sentimentos, né, a todos os familiares e amigos aí do atleta, né, que infelizmente faleceu aí durante a UTMB by Paraty. Bom, vamos falar da hiponatremia, né? Hiponatremia no esporte. Na verdade, ele não é um assunto novo. Como tudo na nutrição, as coisas vão e vêm, né? E por vezes situações vão ocorrendo em algumas provas e os assuntos retornam. Mas, né, a preocupação nossa enquanto nutricionista com relação, né, à hiponatremia, ela sempre está presente, né? Desde o momento que a gente faz a prescrição de hidratação e reposição de eletrólitos nos treinos até as provas dos atletas, né? Mas vamos lá, a hiponatremia, ela ocorre quando os níveis de sódio, eles baixam, né, para baixo ali de 135 milimol na corrente sanguínea, né? Gente, para que isso ocorra, realmente o atleta tem que negligenciar muito a sua reposição de eletrólitos. Ou o que mais acontece no esporte que a gente vê é a chamada hiponatremia dilucional, que é quando o atleta toma muita água,
mas não faz ao mesmo tempo a reposição de eletrólitos, principalmente do sódio. Ou seja, muita água sem repor sódio faz com que esse atleta expulse ainda mais, né, aquela pouca quantidade de sódio ali que ele tem. Então ocorre a hiponatremia dilucional, né? E são vários os sintomas e ela pode afetar muitas das questões. As questões neuromusculares, né? Então às vezes a gente vê os atletas, né, chegando lá na linha de chegada assim, tudo meio torto, parecendo um zumbi. Pode ser uma hiponatremia dilucional, né? Então ela vai desde alguns sintomas mais simples, como por exemplo, inchaço nas mãos, uma leve dor de cabeça, e esses sintomas podem ir avançando, né? Visão turva, o atleta até, né, diarreia ele pode ter durante a prova, e aí é muito pior porque agrava ainda mais essa hiponatremia, porque ali pela diarreia a gente tá perdendo líquidos, tá perdendo esses sais também, né? Dor de cabeça muito forte, né? Então são alguns sintomas que vão desde os mais básicos até os mais avançados e que podem inclusive levar à morte, né? Então a hiponatremia associada ao esporte, ela é muito grave. Portanto, o atleta não pode negligenciar, né, principalmente aquelas atividades, né, que se enquadram no endurance, que são aquelas atividades de 2 horas de duração para frente, até 4 horas, e aquelas atividades que se enquadram no ultra endurance, que são atividades acima de 4 horas. Não pode negligenciar a hidratação e a reposição hidroeletrolítica, né? Como é que a gente vai chegar? Qual é a quantidade certa, né, de sódio para esse atleta? Se o atleta não é suor salgado, ou seja, aquele atleta que sua demais, que termina a sua prova, o seu treino com a roupa preta, né, a gente vai trabalhar com o básico, que é estabelecido ali na literatura, 200 e poucas, 300 e poucas miligramas, né, de sódio por hora. Se é um atleta suor salgado, a gente pode chegar até 1000 miligramas de sódio por hora. Por isso, essa necessidade de cada um, ela tem que ser avaliada com um profissional da área para a gente calcular essa taxa de sudorese. Agora, gente, o que não dá é para você ir para um treino longo, para uma prova longa, principalmente em ambientes quentes e úmidos, só levando água. Ambiente quente, úmido, distância longa, né? Tempo de duração grande da atividade, às vezes até, né, aí uma intensidade associada. Levar só água não vai funcionar. Precisa realmente fazer essa hidratação com os eletrólitos também. Então, né, a hiponatremia dilucional, como a gente vem vendo, né, em algumas provas, e eu diria que no verão, infelizmente, elas se tornam mais frequentes, é algo muito sério, muito sério. O atleta tem que estar muito atento, em hipótese alguma, negligenciar a hidratação correta com a reposição de eletrólitos aí também feita de maneira adequada.